hambúrgueres, mac and cheese e assado de panela. Para o bem ou para o mal, a América criou sua própria culinária, que é ao mesmo tempo apetitosa e acessível para a maioria das pessoas. No entanto, essa mesma culinária teve sua era pré-cambriana, quando os cozinheiros faziam muitas experiências com os alimentos, e a maioria delas era um grande fiasco. Hoje, no Descobertas Fascinantes, vamos voltar ao século XVIII para descobrir quais pratos malucos e curiosos ajudaram a formar a gastronomia americana. Quem não ama presunto e bacon? Esses dois produtos suínos podem ser considerados os alimentos nacionais da América. Mas você já se perguntou, e o resto do porco? Bem, aparentemente, nossos antepassados eram bem cuidadosos em não desperdiçar nenhuma parte. Apresentamos os pork scraps, sobras de porco. Sim, você adivinhou, eram partes do porco que hoje descartamos e consideramos não comestíveis. Mas, para os americanos do século XVIII, nada era proibido quando se tratava de comida. Órgãos, cauda, pés, eles comiam tudo. Pork scraps era um prato feito com essas sobras de porco, cozidas com fubá, e era bastante popular nas colônias do Atlântico Médio. Surpreendentemente, esse prato sobreviveu ao passar do tempo. Hoje, ele é conhecido como scrapple e ainda é apreciado em alguns estados do Atlântico Médio e, curiosamente, na Califórnia. Se você já experimentou e pensou, essa comida tem mais textura do que a maioria dos pratos de porco. Agora sabe por quê? Olha só que animalzinho fofo! Você imaginaria comer um castor? Pois é, pode parecer estranho hoje, mas esse animal já foi uma importante fonte de alimento. Além de serem criaturas incríveis e extremamente trabalhadoras, os castores usam suas caudas resistentes como ferramentas para construir suas tocas e represas. Mas no passado, não era só a carne que era aproveitada. Sua pele também era muito valiosa e usada para confeccionar chapéus, echarpes e outras peças de vestuário para proteção contra o frio. Durante o auge do comércio de peles, no século XVIII, a carne de castor tornou-se popular entre os caçadores da fronteira. Afinal, em meio à selva, ele era uma fonte acessível de proteína. E, por mais surpreendente que pareça, algumas pessoas ainda consomem castores hoje em dia, embora geralmente em situações de necessidade, como viajantes e caçadores. Se comer castores já soa esquisito, imagine outro roedor, ainda mais curioso no cardápio. Entre os pioneiros norte-americanos, os esquilos eram considerados uma iguaria saborosa. Esses roedores de cauda peluda já faziam parte da dieta europeia desde a Idade Média, e os colonos continuaram a consumi-los após a migração. O preparo era simples. Eram esfolados, eviscerados, amarrados e assados. Mas alguns cozinheiros mais sofisticados preferiam usá-los em tortas e pastéis. E para deixar tudo ainda mais peculiar, a famosa torta de esquilo era servida com molho de pato. Parece apetitoso? Agora me diga, você teria coragem de comer carne de esquilo? Ou quem sabe uma torta de esquilo ao molho de pato? Sim, isso mesmo. Esses pratos eram comuns na América colonial. Mas e você? Encararia essa iguaria do passado? Responda nos comentários. E se você acha que essa é a torta mais estranha do século XVIII, espere só para ver o que vem a seguir. Um prato perigoso ou apenas um mito? Na América colonial, algumas comidas eram verdadeiramente peculiares. Entre elas, um prato feito com uma criatura capaz de gerar descargas elétricas de até 860 volts. Mas será que essa iguaria
mantinha seu poder chocante mesmo depois de preparada? Ou tudo não passava de um grande exagero da época? Descubra agora! Lembra-se das enguias sendo uma piada recorrente nos desenhos antigos, como Popeye, o marinheiro? Talvez não, mas, por mais repulsivo que pareça, comer uma criatura meio peixe, meio cobra, que pode te eletrocutar como um Pikachu, as enguias eram um ingrediente comum na cozinha do século XVIII. Os colonos da Nova Inglaterra adoravam fazer tortas de enguia. Por mais chocante que pareça, sem trocadilhos, as enguias eram pescadas usando lagostas como isca. Hoje, as lagostas são consideradas uma iguaria luxuosa e cara, mas naquela época eram vistas como comida de trabalhadores pobres, escravos libertos, prisioneiros e, claro, enguias. Embora as enguias fossem preparadas de várias maneiras, a torta era a favorita. E quanto à eletricidade? Apesar do medo que alguns tinham, a verdade é que depois de morta e cozida, a enguia não mantém sua capacidade de gerar descargas elétricas. Ou seja, era um prato exótico, mas nada perigoso. Pelo menos não no sentido de levar um choque. Hoje, as tortas de enguia caíram no esquecimento. Mas quem sabe um dia não voltam ao cardápio? Esperamos que não. Depois da torta de enguias, você pode pensar que nada mais conseguiria surpreender o seu paladar. Mas segure-se, porque o próximo item do nosso cardápio histórico também tem uma receita inusitada e uma origem curiosa. Se você imagina que o ketchup sempre foi aquele molho doce e avermelhado que conhecemos hoje, é hora de repensar. A verdade é que sua história começou bem diferente. Se o ketchup de tomate fosse um membro querido da família, o chamado ketchup inglês seria aquele parente distante de quem ninguém gosta muito de falar. Originalmente, esse molho não levava um único tomate. Inspirado em receitas asiáticas, o ketchup inglês combinava ingredientes no mínimo inesperados: cogumelos, nozes, anchovas e ostras. Parece uma mistura intrigante no papel, mas na prática, bem, digamos que não recomendamos tentar recriar essa iguaria em casa. Quem foi o primeiro a achar que essa era uma boa ideia? Nunca saberemos ao certo, mas essa versão arcaica do ketchup nos lembra que a gastronomia sempre foi uma aventura, algumas vezes deliciosa, outras nem tanto. Essa iguaria já foi popular na culinária da Filadélfia. No entanto, era, e ainda é, preciso ter cuidado na escolha do animal, pois algumas espécies podem causar intoxicação alimentar e até transmissão de salmonela. Se você achou a sopa de tartaruga bizarra, espere até conhecer esse prato recheado. Literalmente. Já ouviu falar do turducken? Aquele prato insano onde um peru é recheado com um pato, que por sua vez é recheado com um frango? Agora imagine levar essa ideia ao extremo, empilhando 17 camadas de aves, uma dentro da outra. Apresentamos a você o lendário Le Rôti Sans Pareil, ou em português, assado sem igual. Um nome que faz jus à sua extravagância. Parece coisa de um conto de fadas bizarro ou um experimento de um chefe maluco? Pois saiba que essa aberração culinária já foi preparada de verdade. Agora, atenção para a receita. Porém, você pode até perder a fome depois de ouvir isso.
pegue uma azeitona recheada com alcaparras e anchovas e coloque no corpo de uma cambaxirra, da qual você cortará a cabeça e as pernas. Agora, essa cambaxirra será embalada em um papa-moscas gorduroso e bem carnudo. Mas calma, porque estamos só começando. O papa-moscas entra no corpo de uma cotovia que, além de desossada, será envolta por uma fina camada de toucinho. Agora, essa cotovia será recheada dentro de um sabiá, que será vestido e amarrado. O sabiá, por sua vez, entra em uma codorna, que depois será envolta em uma folha de videira e colocada no corpo de um tetel. E ainda tem mais. O tetel, já amarrado e coberto com bacon, é colocado dentro de um maçarico do bico torto, que entra dentro de uma perdiz vermelha, que entra dentro de uma galinhola jovem que é envolvida por crostas de pão e colocada no corpo de uma marrequinha. Achou que tinha acabado? Ainda não. A marrequinha é colocada dentro de uma galinha d'Angola, que entra dentro de um pato selvagem, que entra dentro de um frango, que entra dentro de um fazão, que entra dentro de um ganso, que entra dentro de um peru, que finalmente entra dentro de uma abetarda gigante. E se faltar espaço, preencha com recheio, castanhas ou carne moída e tente não pensar muito nisso. Agora, a pergunta que não quer calar. Você teria coragem de provar essa monstruosidade gastronômica? Ah, e se passar mal depois? Pode culpar a da azeitona. E então, você teria coragem de experimentar esse último prato? O assado sem igual, composto por nada menos que 17 animais empilhados um dentro do outro? Se sim, deixe um comentário abaixo. Agora, que tal conhecer outro prato medieval igualmente surpreendente? Apresentamos o Cockentrice. Todos conhecemos a história de Frankenstein, o clássico romance de Mary Shelley, publicado no início do século XIX. A trama gira em torno de um cientista obcecado que tenta unir partes de corpos diferentes para dar vida a uma criatura. Curiosamente, o prato que vamos conhecer hoje segue uma lógica parecida, mas no mundo da culinária medieval. Na mitologia, o Cockatrice era uma criatura monstruosa, com a cabeça de um galo, asas de morcego, corpo de porco e cauda de lagarto. Inspirados por essa aberração mitológica, os cozinheiros do século XVIII decidiram criar sua própria versão híbrida, conhecida como Cockentrice. Para isso, costuravam a parte superior de um galo fervido à metade inferior de um leitão, recheavam essa fusão incomum e assavam até que ficasse dourada e suculenta. Embora essa seja uma recriação inspirada nos festins da Europa medieval, registros indicam que pratos semelhantes foram preparados na América colonial, onde a criatividade gastronômica se misturava com influências europeias. Banquetes extravagantes eram comuns entre a elite, e esse tipo de culinária teatral podia ser encontrado em celebrações especiais. Certamente, quem concebeu essa receita não estava preocupado com questões como "isso não seria muito bizarro", mas sim com "uau, isso é muito bizarro". Felizmente, decidiram deixar de fora as asas de morcego e a cauda de lagarto, tornando o prato um pouco menos bizarro do que sua contraparte mitológica. E você, teria coragem de experimentar uma criação tão inusitada como essa? Deixe seu comentário abaixo e continue conosco para descobrir mais pratos peculiares da história. Que tal uma cervejinha para acompanhar pratos tão bizarros? Pois saiba que na América colonial, até a cerveja era esquisita. A antiga Cock Ale levava um galo fervido e esmagado na receita. E as combinações inusitadas não paravam por aí. Texugos eram usados como substitutos do porco. E, entre as iguarias mais surpreendentes, estavam genitálias de carneiro assadas e até mesmo gato assado. Sim, isso também era real.
Que tal um docinho para rebater toda essa comilança? Pois na América colonial, uma das sobremesas mais cobiçadas e luxuosas do século XVIII era o chocolate misturado com âmbar cinzento. Mas o que é isso? Bom, um ingrediente sofisticado e caríssimo, apesar de sua origem questionável. A substância, com aparência de pedra e textura cerosa, tinha um aroma peculiar, algo próximo de fezes marinhas. E por quê? Porque o âmbar cinzento nada mais era do que vômito seco de baleia. Mesmo assim, os colonos achavam que essa combinação de chocolate e excreção marinha resultava em um sabor requintado e irresistível. Acho que estou começando a me sentir um pouco enjoado. Conseguiu digerir todas essas iguarias da América colonial. Se você curtiu essa viagem pelos sabores mais bizarros do passado, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum conteúdo como esse. Ah, e que tal compartilhar esse vídeo com aquele amigo que adoraria ou ficaria horrorizado com essas curiosidades gastronômicas? Obrigado por assistir e até a próxima descoberta!